Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, nós iremos falar sobre o jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Vamos que vamos, galera. Vamos começar então. Vamos começar pelas escalações, galera. A escalação do Flamengo, vocês estão vendo aí. Os jogadores, vou falar os principais. O De La Cruz, que estava jogando bem. O Arrascaeta, que nem tanto, mas é o Arrascaeta. O Jorginho, que também não tava... Não é que ele não tava jogando bem, mas é o Jorginho, igual o caso do Arrascaeta. O Jorginho tava com uma dor na perna. O Arrascaeta, eu acho que ele foi poupado, não sei porquê. E o De La Cruz também. E o Luiz Araújo, galera, pra quem gosta muito dele, como eu, ele sentiu dores na coxa. Então ele não pôde participar. Aí, galera, essa é a escalação, vocês estão vendo aí. Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá. E vocês estão vendo aí, galera. E também nós temos a escalação do Sampaio Corrêa, Zé Carlos, Lucas, Daniel, Marreta, Guilherme, Martini, Alexandre, galera, que nós teremos muito para falar sobre ele. E esse é o time do Sampaio Corrêa que você tá vendo, galera. Alexandre, que depois, durante o jogo, nós iremos falar muito sobre ele. Muito mesmo, galera. E aí, galera, começa o jogo com esse lance incrível do Lucas Paquetá. Aqui, galera, ó, cruzamento do Carrascal. Vai, Vitão, toca no meio. O Paquetá, ele pega, não sei como que é, um voleio, uma bomba. Pum, no meio. Não sei se foi exatamente uma bomba, né? Não foi uma bomba, mas foi um chute bom. Um bom chute, só que vai no meio e o goleiro espalma pra cima. Aí, galera, isso, né, pra mim e para todos os flamenguistas que vão me assistir, que estão assistindo, né, o vídeo, ele é muito legal a gente ver isso, por causa que, pelo menos eu, né, gosto muito do Lucas Paquetá e eu desejo pra que ele volte o seu futebol, o seu auge, né, e ganhe tudo pelo Flamengo, jogue muito pelo Flamengo e pelo valor dele a gente pode cobrar um pouquinho mais, mas também a gente tem que pensar que ele ainda é um jogador que está voltando, ele era da Europa, está se acostumando com o elenco, está tendo que entrosar com o time, é totalmente diferente o clima daqui e lá da Europa, muito diferente os jogos também, o estilo dos jogos. Mas aí, galera, mas mesmo assim, hoje ele fez uma belíssima partida. Só que temos que lembrar, nada contra, mas essa partida é contra o Sampaio Corrêa. Nada contra, galera, mas nós temos que lembrar isso. E aí, galera, depois desse lance, temos um lance bem triste. Um lance bem apavoroso. E eu vou mostrar aqui pra vocês, não tem nem como eu falar direito pra vocês. É melhor eu explicar pra vocês vendo o lance. Então, galera, vou mostrar aqui. Foi mal a qualidade do vídeo se não tiver tão boa. Mas aqui, ó, o jogador do Sampaio Corrêa, do nada, começa a cair aqui, galera. Ele começa, pum, ele cai. Todos os jogadores começam a se juntar, o juiz aqui, todo mundo começa a chamar a ambulância, todo mundo rápido. Aí a câmera vai pegar, ele tá se tremendo. Aqui, galera, ó, aqui, olha agora. Ele tá meio que em transe. Galera, o jogador do Sampaio Corrêa, o Alexandre, teve uma convulsão. Aqui, ó, todos os jogadores em choque. Eu acredito que deve ter sido uma cena bem apavorante pros jogadores, porque convulsão é um negócio muito sério, o cara poderia até morrer. E aqui, o cara em choque, aqui, gente, olha ele se tremendo, galera. Olha a perna dele, olha ele. E graças a um ótimo trabalho, já vou aqui avisando que ele tá bem, não bem, né, óbvio, mas ele tá vivo, graças a um ótimo trabalho da equipe médica que conseguiu socorrer muito rápido. E gente, eu vou contar um pouquinho da história dele. O Alexandre, eu não sei se fala Alexander ou Alexandre, mas vou falar Alexandre. Ele já tinha, ele era um jogador, ele era jogador antes, né? E ele tinha sofrido um acidente de moto que ele quase faleceu. Só que ele não faleceu e ele, se eu não me engano, ele ficou, ou ele quase ficou, ele quase ficou, né? Ele quase ficou tetraplégico, acho que é assim que se fala, o tetraplégico. É assim, só que eu não sei como se fala da forma correta. Eu acho que é tetraplégico, mas vocês já entenderam.
E aí, galera, ele conseguiu não ficar tetraplégico e ele, depois de um ano, conseguiu melhorar e ele voltou. Só que teve uma convulsão, gente, no meio do jogo, os jogadores apavorados aqui, ó. Aí todo mundo começa a ficar apavorado. Aí aqui, ó, aí os jogadores orando. Aí daqui a pouco entra a ambulância correndo. Aí aqui, ó, daqui a pouco vai até mostrar a cena aqui, ó. Aqui, ó, do jogador aqui, com certeza. E eu só imagino, né, como é que deve ter ficado o coração dos amigos dele, né, do Alexandre, vendo aquela cena. Por causa que literalmente você vê o seu amigo, seu companheiro de equipe morrendo. Isso deve ser bem triste, bem medonho, não sei se é essa palavra, bem apavorante. Eu acho que é isso, eu acho que é essa a palavra. Bem assustador você ver o seu jogador, seu amigo, né, quase morrendo na sua frente. É o jogador aqui do Sampaio Corrêa chorando aqui, orando. E tem o Pedro também ora por ele. O Pedro que é pastor, né? Não que o principal função dele é ser pastor, mas ele também é pastor da igreja Bola de Neve. Ele já apareceu várias vezes lá. Aí os jogadores aqui, né, do Sampaio Corrêa, mais jogadores em choque aqui. E todo mundo do Flamengo, do Sampaio Corrêa, do estádio, começou a orar por ele. E aí, galera, aqui outros jogadores. E aí voltamos pra essa cena aqui. Todos os jogadores orando, né? Aí depois ele sai com a ambulância, o estádio inteiro aplaudindo ele. Aí os jogadores do Flamengo devolvem a bola pro goleiro, né? Tipo que fosse um fair play, mesmo que a bola não fosse deles, né? E devolveu a bola pra eles. E também temos uma imagem aqui muito bonita aqui da TNT, que a TNT fez, ó, que eu vou mostrar agora aqui. Aqui, galera, ó, a imagem aqui do jogador ali, como eu já mostrei pra vocês, chorando. E a equipe dele aqui, né? Eu acredito, né, galera, que eles devem ter falado assim: vamos vencer pelo nosso amigo, vamos vencer, sei lá, vamos honrar ele, vamos torcer pra que tenha dado tudo certo, vamos fazer a nossa parte dentro de campo. Eu acredito que eles tenham falado isso, galera. Daqui a pouco vai sair aqueles caras, né, que dublam. Eu acredito que daqui a pouco deve sair deles falando, ou se não sair, você tire as suas próprias conclusões. Eu acho que é isso. E aí, galera, nós continuamos o jogo. Gol do Flamengo, galera, que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, ó. Gol do Flamengo. Do Pedro, galera. O centroavante do Flamengo, que tava meio de mal. Não nele de mal com a torcida, mas a torcida tava meio bolada com ele, porque ele não tava conseguindo jogar bem. Mesmo com aquela assistência lá no jogo contra o São Paulo, o jogo dele em si não foi bom. E aí, galera, o Pedro vai e faz um gol. E esse gol foi mérito do Pedro, é óbvio, mas também foi um dos méritos da zaga, que eu acredito que deveria estar meio apavorada depois de tudo que aconteceu e estava desligada, que vocês vão até ver nesse lance aqui, ó. E galera, o Pedro vai, se você for ver o espaço da defesa, aí eu acho que eles estavam meio desligados depois do amigo dele quase falecer na frente deles. E aí, aqui o Pedro aproveita e faz o gol, fala Deus, comemora lá sua comemoração do Pedro, comemoração básica. E galera, eu também esqueci de avisar que o jogador saiu, né, de campo, e o departamento médico falou que ele saiu de campo consciente. Só que quando ele chegou lá no hospital, de novo, ele teve outra convulsão, só que conseguiu estabilizar rápido. E estão procurando formas lá de tratar para ele já melhorar e para ele já sair do hospital. Ore, né, qual for a sua religião, peça para que o jogador melhore, né, galera? Porque ninguém merece, porque ele deve ter família. E, pô, um pai, ele deve ser pai, não sei se não for, mas mesmo assim, um cara morrer do futebol ou de qualquer outro esporte, da vida, né? Qualquer pessoa morrer não é legal. Então, ore pela sua religião, o que você acredita, e peça para que esse homem consiga sobreviver, galera. Mas mudando de assunto, voltando para o assunto do jogo, Pedro vai, faz o gol e comemora aqui, galera. O Paquetá aqui, comemorando também com ele. Galera, primeiro gol aqui do Flamengo. Primeiro gol do jogo. E aí, depois desse gol, o Sampaio Corrêa vai e faz outro gol, galera. Sobrevivendo no Campeonato Carioca. Vai. Aqui, galera, ó, o jogador do Sampaio Corrêa cruza. E agora, o jogador vai... Corre, toca pra trás,
E num desvio do Danilo, a bola vai e é gol do Sampaio Corrêa. Só que... Mas... Não valeu esse gol, galera. Ele comemorou pra caraca, mas não valeu por causa de um impedimento aqui, ó. O Rodrigo Andrade fez esse gol. Só que não valeu, galera, esse impedimento. Não valeu o impedimento. Não valeu o gol por causa do impedimento aqui, ó. Vou até ver se eles mostram mais ou menos o lance aqui. Vou ver aqui, vou procurar aqui. Procurar aqui, galera. Aqui. Achei. Aqui, ó. Esse foi o justo lance do cruzamento. Aí, galera. Aqui, ó. Esse foi a hora que a bola vai... ela cruza, né? O amigo lá do time do Sampaio Corrêa cruza pro seu amigo ali. E aí, gente, o jogador cruza. E aqui é a grande imagem. Eu não sei se falaram que esse jogador aqui interviu na jogada, por isso que eles deram impedimento, ou se esse jogador aqui estava impedido. Eu não consigo dar 100% de certeza que esse jogador aqui estava impedido, porque não dá pra ver claramente, mas eu acho que ele estava. Mas se ele não estava, eu acho que o juiz, se eu não me engano, gente, depois vocês veem aí se eu estiver errado, o juiz falou que ele interviu na jogada e aí não foi... não valeu o gol. Ou foi ele que interviu na jogada e ele estava claramente impedido, ou foi ele que estava impedido, que eu acho que é válido nas duas. Ou se alguém souber de arbitragem, né, se alguém souber melhor do que eu e puder me explicar o que aconteceu, eu também gostaria. É isso, galera. Aí Sampaio Corrêa vai e faz o gol, só que não vale de nada. E assim, galera, continuamos o jogo. E o jogo continua 1-0, por causa que esse gol não valeu. 1-0 pro Flamengo. Aí, gente, o Flamengo continua atacando. E mais um gol do Flamengo. Mais um gol aqui, galera, do Flamengo, do Pedro, que eu vou mostrar o lance pra vocês. Aqui, galera, ó, vamos lá. O Samuelino vai, toca num passe lindo do Paquetá. O Samuelino, super inteligente, vai e toca pro Pedro. O Pedro tava passando livre e o Samuelino foi esperto e tocou. Mais um gol do Pedro, galera. Hoje o time inteiro jogou muito bem. O Samuelino também. Deixando aqui por aviso, eu acho que o Samuelino foi o melhor do jogo. Pra mim, ele jogou muito bem. É a questão, galera. Quando ele critica... Quando os jogadores erram, a gente tem que criticar. Só que quando os jogadores acertam também, a gente tem que aplaudir. Apesar de ser contra o Sampaio Corrêa, com todo o respeito que eu tô falando isso com os jogadores do Sampaio Corrêa, com o clube Sampaio Corrêa, com os torcedores, mas não é um clube tão grande e tão bom hoje em dia. Então, aí, principalmente, galera, eu vou falar aqui o Samuelino, o Paquetá e o Emerson Royal. O Pedro também, que não estavam jogando tão bem, conseguiram jogar muito bem hoje. E aí, galera, depois disso, tem um lance do Paquetá, gente, que é bem, como eu posso dizer, bem, não sei como explicar, um lance que, um erro muito grotesco dele, que vocês vão ver. Aqui, galera, ó, o Lucas Paquetá, ele dá raça aqui, passando de todo mundo, ó, passa, aí ele pega a bola, toca, tabela com o Pedro. Gente, aqui, gente, é gol. É gol. Vai pra torcida, comemora seu primeiro gol, voltou pra casa. Só que Lucas Paquetá erra na trave. É óbvio, gente, que ele não queria errar. Apesar de todas as brincadeiras que o pessoal fala com ele. Mas é óbvio que ele não queria errar. Errou o Lucas Paquetá e depois ele até se cobra aqui, ó. Aqui, ele aqui. Aí ele começa, aí ele bate a cabeça na trave, tipo assim, né? Meu Deus do céu, como que tu errou? Mas aí... Isso, gente, como eu já disse, não anula a grande partida que ele fez no jogo. Apesar, como eu já disse, com todo respeito, se eu jogar contra o Sampaio Corrêa, mas não fez uma ótima partida ele. E a torcer, né, pra eu que sou flamenguista, né, galera, eu torço pra que ele brilhe no Flamengo e mostre todo o seu potencial, volte ao seu auge, né. E aí, depois desse lance, o Sampaio Corrêa, do nada, gente, vai lá e faz um gol e marca o seu primeiro gol no jogo. Dessa vez, valendo. E, galera, ó, um cruzamento aqui. Aí o jogador do Sampaio Corrêa vai,
Se eu não me engano é o Rodrigo Andrade, o mesmo jogador que fez aquele gol lá. Aqui, ó. Vamos ver. É o mesmo jogador, Rodrigo Andrade, vai lá, faz o gol. Aí, galera, eu acho que foi um vacilo do goleiro do Flamengo, mas eu não jogo toda a culpa nele, porque ele tava meio adiantado, né? O cruzamento foi muito bom e o jogador também conseguiu pegar direitinho a bola. Aí ele vai Lucas na proteção e chuta bem, galera, mérito dele. Rodrigo Andrade! Aí, galera, ó, cruzamento aqui do jogador do Sampaio Corrêa, vai, um ótimo cruzamento. O Rodrigo Andrade vai lá e faz o seu segundo gol, só que dessa vez o gol valeu, galera. E aí, 2-1, o Sampaio Corrêa acorda no jogo, só que acordou meio que tarde, né? Se você for ver aqui o placar, o jogo acabava nos 52 e ele fez o gol nos 51 e 53 segundos. Só que isso não tira o mérito de ser um belo gol, na minha opinião, por causa que, mesmo que o goleiro do Flamengo esteja adiantado, né, pode ter errado um pouquinho, só que foi um belíssimo cruzamento. Aí o jogador dominou certinho e pra mim foi muito mérito dele, galera. Aí, gol do Sampaio Corrêa. E é assim, galera, que a gente encerra o primeiro tempo. É assim, galera, nós encerramos o primeiro tempo, 2-1, o Flamengo superior. O Paquetá perdeu aquela chance lá, que ele bem que poderia ter aproveitado, mas não aproveitou. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu jogar muito bem. E estava jogando muito bem, né? Até o intervalo, tava dominando o jogo. Esse gol aqui, o gol do Sampaio Corrêa, foi meio que um apagão do Flamengo. Não, acho que não foi um apagão, foi mais mérito do Sampaio Corrêa, que acordou no jogo do nada. E nem o próprio Flamengo estava esperando. E assim, galera, nós voltamos pro segundo tempo. E quando a gente volta pro segundo tempo, adivinha o que tem? Gol do Flamengo, galera. Aqui, ó, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Gol do Bruno Henrique. E vou mostrar o lance pra vocês. Mais uma vez, Samuel Lino participando aqui, ó. Ele vai pegar a bola, dá um totozinho pro lado. Bruno Henrique vai e pega de primeira. E na minha opinião, esse foi um belo gol, porque foi tipo uma fatiada. Olha isso, olha o efeito que a bola pegou, foi meio que uma fatiada. Pra mim, esse gol foi muito bonito. O totozinho do Samuel Lino, né? Pra mim, o melhor jogador do Flamengo na partida. 3-1, galera, aqui. Bruno Henrique com a sua nova skin, né, galera? Nova skin Bruno Henrique com aqui, ó, bigodinho, cavanhaque aqui, ó. E assim, 3-1 Flamengo. E, gente, quando você menos espera, pum, mais um gol do Flamengo. Aqui, galera, mais um gol do Flamengo. Dessa vez o Samuel Lino, como eu tava falando, pra mim o melhor jogador do Flamengo na partida. Estava jogando muito bem, merecia o seu gol. E aí, esse é o gol dele, galera. Aqui, ó, o Samuel Lino vai, toca, ele aparece. E, gente, como eu disse, o Emerson Royal, essa partida ele jogou bem. Não que ele jogou muito bem, tá? Mas ele jogou bem, então tem que parabenizar, porque quando erra a gente critica e quando acerta a gente parabeniza, faz parabéns, né? Fala que jogou bem, blá 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 blá. E aí a gente conseguiu acertar o passe. Emerson Royal, que não jogou, oh meu Deus do céu, que jogador, mas jogou bem, jogou normal, né? Essa que é a verdade, que a gente estava acostumado a esperar o futebol abaixo do Emerson Royal, que hoje ele conseguiu jogar bem. Ele conseguiu jogar normal. Nada contra o jogador. Eu sei que ele tá treinando muito pra melhorar, só que acontece, não estava tendo uma boa fase dentro de campo. Hoje conseguiu jogar bem. Conseguiu jogar bem. Faz um passe aqui pro Samuel Lino. Samuel Lino vai e faz o gol mais que merecido. E, gente, nesse ponto aqui, gente, 4-1. Já tava um clima de goleada, mas não era goleada. Pra mim, gente, tava sabor goleada. Sabor goleada. Aí, galera, tava um sabor goleada do Flamengo. O Sampaio Corrêa já tava sentindo sabor. 4-1, gente. Aí vocês já sabem o que esperar. Pum! Mais um gol do Flamengo, gente. Mais um gol do Flamengo. Dessa vez do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha vai, entra no jogo e já faz o seu gol logo. E vou mostrar aqui mais um gol aqui do Flamengo pra vocês. Aqui, galera, ó, o Pulgar vai, recebe, toca pra trás. O Emerson Royal mais uma vez participa da jogada, cruza. Everton Cebolinha vai, faz o gol. E, gente, agora não era mais sabor goleada. Agora já era goleada já, galera. Goleada do Flamengo, 5-1 nesse momento. E nesse momento, gente, o Flamengo estava se classificando porque o Portuguesa estava vencendo o Nova Iguaçu
Então, o Flamengo estava se classificando, fazendo o impossível. Estava se classificando pro mata-mata do Carioca, o que todo mundo estava achando que não ia acontecer, que estava todo mundo zoando, só que o Flamengo não vai, e nesse momento não estava caindo. E nesse momento, gente, já estava muito um clima de goleado, os jogadores de Sampaio Corrêa já estavam meio que desestabilizados já. O time do Flamengo estava totalmente dominando o jogo. Tipo assim, ele estava dominando o jogo 100%, o time do Flamengo. Praticamente não teve um lance do Sampaio Corrêa nesse período, assim. Aí, mais um gol do Flamengo. 5-1, galera. Aí, decretadamente, virou goleada. E aí, gente, quando a gente menos espera, mais um gol do Flamengo. Mais um gol do Flamengo, galera. Dessa vez, o cria da base do Flamengo, mais um cria da base do Flamengo que estreia e vai e faz seu primeiro jogo e faz seu primeiro gol, gente. Aí, galera, ó, o Bruno Henrique chega, toca aqui pro Douglas Telles, né, que é o cria da base do Flamengo. Mas, gente, olha a bomba que esse moleque dá, gente. Olha isso. Ele fuzila o goleiro. Ele fuzilou o goleiro, gente. Olha esse tiro. Aí, comemora aqui, gente. Ele deve ser muito novo. Acho que ele deve ter uns 18 anos. Gente, e pra mim que sou flamenguista, se o moleque realmente for bom, pra mim, gente, isso é mais que uma vitória. E torcer pra que ele vingue no Flamengo, que ele jogue muito bem no Flamengo, que ele ganhe vários títulos. Mas é muito bonito e muito maneiro de se ver, né? Por causa que depois o Flamengo posta, né, até um vídeo dele comemorando que o primeiro jogo dele, né? Eu acho que todo mundo que sonha em ser jogador de futebol sonha em estrear pelo seu time e já fazer um gol logo na estreia, ainda mais em uma goleada você fazer seu gol, né? E no Maracanã ainda, né? Do estádio do seu time. E aí Douglas Telles vai, fuzila o goleiro e faz o gol. Ele fala que isso era um sonho pra ele. E seu sonho está realizado, menino. Mais um gol, gente. Aí só aumenta a goleada. 6-1 aqui, ó. Aí ele vai comemorar, fica comemorando com o Alacian também. O Alacian que iria pro Red Bull Bragantino, mas não foi, galera. Aqui, ó. O Alacian que iria, só que, pelo visto, melou a negociação. Não vai mais acontecer. E até entrou no jogo. Aí, gente... Aqui o lance, o Bruno Henrique vai. O Bruno Henrique foi até humilde, né? Que, sei lá, ele poderia cortar pro lado e chutar. Tocou pro novo companheiro dele, né? Que subiu, deve ter subido, né? Da base. E subiu pro profissional agora. E assim, mais um gol do Flamengo, gente. 6-1. E depois disso, gente, vem a grande polêmica do jogo. A grande polêmica do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, que é uma grande polêmica, não é qualquer polêmica. Acontece, né, gente, um pênalti pro Flamengo, que vou explicar melhor pra vocês como que aconteceu esse pênalti. Então, galera, o jogador do Flamengo sofre o pênalti, e aí tem uma breve discussãozinha pra ver quem vai bater, só que o Bruno Henrique vai pra bola pra bater. E, gente, o pênalti foi indiscutível. Só que a questão é como o Bruno Henrique bateu o pênalti. Aqui, galera, toca com o outro pé na bola. Gente, todo mundo sabe que o pênalti, sem segredo, é pra você bater direto. Que pênalti não tem o que você inventar, não é pra você dominar, não é pra você tocar, não é pra você fazer nada. É pra você chutar pro gol. Acabou. Você tá na cara do goleiro, o gol enorme, você tem que fazer o gol, simples. Não tô falando que é fácil fazer pênalti, tá, galera? Mas o foco é você fazer o gol. Só que aí o Bruno Henrique consegue fazer o gol, só que toca nos dois pênaltis. Só que toca nas duas pernas dele e isso não vale. Não vale de acordo com um dos últimos jogos que a gente teve, né? Importante, que essa mesma polêmica aconteceu, que foi no jogo do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, na Champions League, que o Julián Álvares vai bater o pênalti e ele acontece isso, e o pênalti ele acerta, só que depois o pênalti é invalidado. Vou mostrar até o pênalti aqui pra vocês que eu trouxe aqui, galera. Aqui, galera, ó, o Julián Álvares vai e ele toca com os dois pés nela, na bola, e aí ele comemora, só que aí depois o juiz vai e anula o gol. E esse foi um dos principais motivos da eliminação do Atlético de Madrid
pro Real Madrid na Champions League. Aí, gente, se eu não me engano, essa Champions foi de 2025, ó. Só deixa eu conferir aqui. Foi em 2025 aqui, galera, a Champions. E o Julián Álvares vai e ele faz o gol, só que não vale o gol. E depois o juiz anula. Só que, gente, se fosse por esse caso, o do Bruno Henrique também teria que ser anulado, né? Só que temos uma regra que a GE postou uma matéria sobre isso que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. GE. Aqui, galera. Após polêmica na Champions, regra de 2 toques em cobranças de pênaltis é alterada. Lance de Julián Álvares do Atlético de Madrid ficou marcado pela eliminação da Champions League para o Real Madrid. E essa matéria foi no dia 3/6 de 2025, gente. Aí, aqui, ó. A regra mudou para o seguinte. Quando o cobrador de pênalti acidentalmente chuta a bola com os 2 pés simultaneamente, ou a bola toca o pé, ou a perna que não chutou imediatamente após o chute. Se o chute for bem sucedido, ele será repetido. Se o chute não for bem sucedido, um tiro livre indireto é concedido, a menos que o árbitro use a vantagem quando claramente beneficia a equipe defensora ou, no caso de pênalti, decisão por pênalti, o tiro é considerado perdido, publicou a IFAB. Então, galera, claramente o Bruno Henrique não quis tocar na outra perna, mas acabou acontecendo e ele fez o pênalti. Então, de acordo com essa regra, Bruno Henrique teria o direito de repetir. Dito e feito, galera, Bruno Henrique foi lá, repetiu o pênalti e gol do Flamengo, galera. Bruno Henrique foi lá, fez o gol. Vou até mostrar aqui o lance pra vocês. Aqui, galera, ó, Bruno Henrique se prepara. Ele vai fazer o gol. 3, 2, 1. Gol. Golaço, estou no ângulo. Foi literalmente um golaço de pênalti. Aí o goleiro vai aplaudir o juiz e toma um cartão amarelo. O goleiro, eu acredito que, tipo assim, gente, na hora que eu vi, eu também fiquei com a mesma dúvida. Só que a gente viu a regra, então foi justo esse gol. E assim, gente, depois desse pênalti, encerramos o jogo de Flamengo e Sampaio Corrêa. Aqui, galera, ó, fim de jogo, 7-1, Flamengo contra Sampaio Corrêa. E aí, gente, temos a classificação dos grupos. Aqui, ó, grupo A, Fluminense lidera e os 4 classificados são Volta Redonda, Bangu e Vasco, junto com o Fluminense. E no grupo B, Botafogo, Madureira, Boa Vista e o Flamengo. Gente, precisamos falar que o Flamengo ele fez praticamente o impossível e conseguiu se classificar. A Portuguesa também ajudou bastante, né? Mas o Flamengo conseguiu fazer o impossível. E aí, gente, como eu sou flamenguista, eu preciso me gabar um pouco, por causa que time grande nunca cai, galera. Mesmo em Carioca, meu time foi lá, conseguiu. E, gente, pode ser eliminado depois? Pode. Mas isso pra mim não tira... Claro que é uma vergonha, né? O meu time quase ter disputado o quadrangular. Mas pra mim isso foi uma história meio de superação, que mesmo assim o meu time não cai. E, gente, mas continuando. E aí, galera, temos uma novidade que ninguém tava prestando meio que atenção, né? Quase ninguém tava prestando atenção por causa que o foco era o Flamengo jogar o quadrangular. Gente, quando nós separamos para essa imagem, temos, não sei se você sabe, o Carioca de 2026 funciona agora assim, né? Eles dividem em 2 grupos e o participante que tiver a maior pontuação entre esses 2 grupos é o campeão da Taça Guanabara. E aí, gente, o Fluminense está sendo campeão da Taça Guanabara e ele está sendo campeão da Taça Guanabara. Ele só não será mais campeão da Taça Guanabara se o Botafogo chegar e ganhar do Vasco de 2-0. E o Fluminense não pode perder pro Maricá. Porque, gente, isso é uma questão de saldo de gols e tudo. Aí o Fluminense não pode perder pro Vasco. Não pode perder pro Maricá, porque se perder o Botafogo pode chegar.
Mas, gente, vamos combinar que é quase impossível o Fluminense não ganhar do Maricá. Claro que nada no futebol é impossível, mas é quase impossível o Fluminense não ganhar do Maricá, gente. Então, praticamente, já podemos dizer que o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. E, gente, os classificados, né, que vão jogar o mata-mata do Carioca são Fluminense, Volta Redonda, Bangu, Vasco, Botafogo, Madureira, Boa Vista e Flamengo. E agora, gente, falando do Flamengo, voltando aqui a falar, né, ele irá disputar as quartas de finais do Carioca com o Botafogo. E numa entrevista coletiva, né, numa entrevista com o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, foi perguntado para ele sobre essa questão do jogo. E aí, gente, olha o que ele respondeu. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta vitória. Mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento, com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem, e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá pra ver como o Botafogo tá jogando de uma forma... Resumindo, gente, ele fala aqui que o Botafogo, ele... Gente, é o discurso básico de todo treinador. Não tô criticando o Felipe Luiz, mas é o discurso básico de todo treinador, porque também não adianta o treinador vir aqui e falar, não, a gente vai amassar eles, e blá 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 blá, e depois perder. Então, gente, aí o Felipe Luiz fala o básico, fala que com certeza vai ser um jogo difícil, por causa que o Botafogo tá jogando muito bem. Encerramos o jogo, galera, oficialmente aqui. Não temos mais nada para conversar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vai estar na tela aí 2 vídeos aí do meu canal. E se você gostou desse vídeo, vai lá, vê aqueles 2 vídeos, confia em mim, é muito maneiro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo também, por favor, pra gente chegar a mais gente. E é isso. Valeu.